vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua
impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua paz.
Chamo existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Chamo a existência que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Eu vou te não anseia por ti. Minha alma está presa a ti. Sempre, sempre minha alma mergulhar no teu amor. Tão belo, tão belo. Eu quero mergulhar no teu amor. Eu quero mergulhar. Belo, tão belo. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes nessa noite? Gostaria que vocês se colocassem de pé. Muito bom estar aqui em mais um culto. Eu estou com o coração muito feliz de poder estar servindo essa casa mais uma vez. Que você possa nesse momento se despedir do irmãozinho que está do teu lado. Falar para ele, esse momento é para Jesus, hein? Vocês estão diante de um Deus que é vivo, amém? Vamos entregar a nossa melhor adoração. Vamos entregar o nosso coração. Vamos ter fome. Será que Jesus encontra fome e sede neste lugar, nessa noite? Será que você está aqui realmente desejoso, sabe, ansiando por um toque, ansiando por um milagre, ansiando por ser tocado? Vamos lá, gente, vamos criar uma atmosfera real nesse lugar. Que você possa me acompanhar, que cada verso cantado seja de coração e que você possa estar à vontade, livre de qualquer preocupação, qualquer anseio que não seja a presença de Deus. Aleluia. Feche seus olhos, erga uma oração de devoção
Libere palavras de amor nesse momento junto comigo. Não espere por uma canção, vamos. Deixe o céu descer pra terra como é. Onde? Nos céus. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Pra terra, pra terra como é no céu, nos céus. Deixe o céu descer pra terra como é nos céus. Deixe o céu descer. Vamos, deixe o céu descer. Vamos, deixe o céu descer. Você que anseia, cante comigo em uma só voz. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória. Vamos, as vozes bem alto, vamos. Teu o poder e tua. Vamos, vamos, igreja, anseie. Teu é o reino, teu é a glória pra sempre, amém. Mais alto, é a glória pra sempre.
descer, venha o teu reino. Deixe o céu, venha o teu reino. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o seu nome, e o seu nome, e o seu nome é o quê? Maravilhoso. Cante. Glória ao príncipe da paz. Declare em uma só voz os céus, o céu começa a se abrir. Toda Cristo, Rei dos Reis, Cristo, Rei dos Reis. Veio nos buscar, se Ele vem, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar, cantando Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Pode ser melhor, vamos. Tu és santo, santo. Declare: santo é o Senhor. Tu és santo, 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 santo é o Senhor. Ninguém me toca como você. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Você crê nisso, meu amigo? Erga sua voz comigo e cante. Ninguém me toca como Lararara. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Faz brilhar, cante santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo é o Senhor. Mais uma vez bem alto. Tu és santo. Vamos. Santo.
Tu és santo, santo, santo é. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E o seu nome, e o seu nome maravilhoso, maravilhoso. Glória ao príncipe, sim, glórias, glórias. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a Cristo, Rei dos Reis. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos, leva-nos, cante bem alto. Leva-nos em tuas mãos. Na Nova Jerusalém, tua noiva. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Iremos entrar, sim, na santa cidade, nas ruas de ouro. Contigo, sim, contigo, me tomará pela mão. Tu me tomará pela mão e me levará contigo, me levará contigo. Essa é minha esperança, essa é minha esperança. Me tomará pela mão. Me tomará pela mão. Essa canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. Essa canção mais viva que minha alma canta, a esperança que não falha. Cante isso comigo de coração, cante, vamos. Essa canção mais viva que minha alma canta. Vamos! Mais uma vez, a canção mais viva. A esperança que não falha. A morte não te silenciou, tua voz ecoou
ecoa agora em toda a terra. És a estrela da manhã, meu Salvador, a rosa de Saron. A morte não te silenciou, a morte não te silenciou. Tua voz ecoa agora em toda a terra. Essa estrela da manhã, meu Salvador, a rosa de Saron. Esperança que não falha. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, Jesus, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O que somos perto da sua poderosa grandeza, o que somos, Senhor Deus, perto da sua essência. Tudo começa em ti e volta para ti, Senhor. Seja exaltado nesse lugar, a tua presença é real aqui nesse lugar, por isso bendizemos o teu santo nome. Só tu és santo e digno de ser adorado. Só tu és santo e digno de ser exaltado, Senhor. Nós nos rendemos diante da tua soberania. Obrigada, Jesus, porque tu estás aqui renovando os corações, convertendo os corações, trazendo alívio aos cansados, renovando o espírito abatido. Senhor, quem somos nós sem a tua presença? Senhor, nós necessitamos de ti, Senhor. Seja exaltado nesse lugar. Vem, vem, toma o seu lugar em nossas vidas. Obrigada, Jesus. Os céus estão abertos e o Senhor tem visitado. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Seja exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Dê a sua melhor e maior salva de palmas, porque Ele é digno. Amém. Muito boa noite, graça e paz a todos. Bom vê-los na casa de Deus, adorando. Pode se sentar.
Não há outro lugar onde nós devemos estar. Não há outro lugar onde nós nos renovamos. A presença de Deus é maravilhosa, ela nos restaura. E quando nós fazemos isso como um corpo, com os irmãos, nossa, né, Bruno? Explode, né? Explode. Hoje eu tive um dia muito difícil, um dia cheio de desafios pessoais, e eu vim para a casa de Deus mais cedo, e eu falei, lá eu vou encontrar, lá é meu lugar, lá é meu lugar. Então, se você está precisando disso, eu creio que o mesmo Espírito que está aí tocando você na sua casa, mas não deixe de estar em comunhão com os irmãos. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Momento de nós continuarmos adorando o nosso Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Por favor, você que está presencialmente, fique à vontade para fazer a sua transferência online ou usar a maquininha. Álcool gel está logo ao lado da máquina, então você pode utilizar. E você que precisa fazer a sua entrega em dinheiro, em espécie, levante a mão, nós vamos entregar os envelopes. Amém? Versículo 25 de João 6 fala o seguinte: quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E no versículo 30, eles falam o seguinte: então perguntaram a Jesus, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. 32, Jesus os respondeu, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Muito interessante essa passagem, nós passamos aqui a multiplicação dos pães, Jesus estava pregando, e aquela multidão o seguia para aprender os ensinamentos. Quando já estava avançado, já estava tarde, né? Era para liberar. Um discípulo vira para Jesus e fala, Senhor, libera esse povo não tem o que comer, aqui não tem lugar para comer. E Jesus se importa. Jesus se importa com a dor. Jesus se importa com o seu problema. E aquele povo comeu, houve a multiplicação dos pães, e logo à frente o povo continua a seguir, porque essa notícia vai multiplicando. E Jesus confronta o povo e fala, vocês não estão aqui porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Mas não trabalhe pela comida que essa terra dá, mas busque o pão que deu a vida por você. Aquele que se alimenta do pão da vida, ele nunca tem fome. Aquele que confia no pão da vida, ainda que passe por dificuldades, ele crê que aquele que enviou o pão da vida vai sustentar. Então eu quero te convidar a dar o seu dízimo e a sua oferta nessa noite com esse entendimento. Muitas das vezes ficamos desesperados, retemos o nosso dízimo ou retemos a nossa oferta, porque nós estamos com medo e nós não confiamos que Deus vai prover. E eu quero te ensinar, querido, Jesus quis nos ensinar a viver pela fé. Confie que o pão da vida foi enviado por Deus e Ele não poupou o Filho dele para prover para a sua vida todas as coisas. Então, quando nós entregamos o nosso dízimo, as nossas ofertas, nós precisamos confiar que em Deus vai vir o nosso suprimento. Seja físico, seja espiritual, seja natural. Você precisa de cura? Confie no pão da vida.
Amém? Você precisa de restauração, confia no pão da vida. Você precisa de portas de emprego sendo abertas, confia no pão da vida. O pão da vida não vai deixar faltar, amém? Deus sabe todas as coisas. Ainda que os seus olhos humanos, ainda que você está vivendo hoje, tem sido escassez. Como a Denise pregou aqui no domingo, levanta, declara a bênção, repreende o espírito da escassez, o espírito que está sendo contrário, impedindo que a sua bênção chegue à sua casa, e tome posse daquilo que Deus tem para você, amém? Então, você que fez oferta aqui, levante seu envelope, ou se você transferiu, levanta sua mão, amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui porque reconhecemos que de Ti vem virtude, de Ti sai poder, e o Senhor nos amou de tal maneira que não poupou o Seu único Filho para nos dar vida e vida eterna. O Senhor nos dá o pão da vida, e aquele que come o pão da vida nunca mais tem fome. Senhor Deus, Pai, que o Senhor venha revelar essa verdade ao coração dos seus filhos, que eles possam entregar, Senhor Deus, o dízimo e a oferta com essa verdade sendo revelada em seu coração, que todas as vezes que a escassez bater na porta, Senhor, que todas as vezes que a falta de provisão financeira, a falta de saúde bater a porta, eles venham crer que o pão da vida está vivo e disponível para todo aquele que nele crê, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Você que crê, querido, dê sua melhor salva de palma, amém? Glória a Deus, que bom. Não deixe de nos acompanhar nas nossas mídias sociais, de compartilhar esse culto se você está vendo em casa, amém? De nos acompanhar, temos todos os avisos ali, e quero lembrar que nós estamos na campanha Eu Me Importo. Então essa semana nós estamos na segunda semana. Se você ainda não escolheu ninguém para orar por alguém, para jejuar por alguém, vem que ainda dá tempo, amém? Nós vamos ver vidas sendo salvas, e essa verdade do pão da vida sendo revelada a todos, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero chamar aqui o nosso preletor da noite, um preletor especial, quero chamar o Ronaldo. Ele vai ser um instrumento de Deus essa noite, trazer uma palavra do céu, o céu está aberto, amém, Ronaldo? Deus abençoe a sua vida poderosamente, seja instrumento de Deus. Obrigado, pastora. Boa noite, igreja. Boa noite às pessoas que estão conosco através da internet. Glória a Deus por esta terça-feira. Aleluia. Quero convidar vocês para que juntos possamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 19. Evangelho de Lucas capítulo 19. Já quero agradecer a pastora Cristiane pela gentileza, né, de nos permitir estar aqui neste altar, neste púlpito, para ministrar a palavra de Deus. E é com alegria que nós estamos aqui para honrar o Senhor Jesus. Eu espero ser instrumento de Deus para abençoar tanto a vida de vocês que estão aqui presencialmente, quanto vocês que estão nos acompanhando aí através do YouTube, ou qual é a outra rede? É o YouTube, né? No YouTube. Lucas 19, versículo 29. Jesus estava indo para Jerusalém, e aí no versículo 29 diz que chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está diante, e aí ao entrar, aleluia, achareis preso um jumentinho. Achareis preso um jumentinho. Guarda essa declaração aí no seu coração. Jesus disse aos 2 discípulos: entrem na aldeia que está adiante, e lá vocês vão encontrar um jumentinho preso, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, assim dizeis: o Senhor precisa dele,
Indo os que haviam sido enviados, acharam como Jesus dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes perguntaram: por que soltais o jumentinho? Não sei se com essa delicadeza que eu falei, né? Responderam eles: o Senhor precisa dele. Trouxeram-no a Jesus e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Quando já passava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Eu quero ler essa mesma história junto com vocês, sobre a visão de Mateus, Mateus capítulo 21, porque há algumas peculiaridades entre um e outro, então é interessante a gente ler o que os dois estão dizendo. Mateus 21, a partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa. E aí o Mateus diz outra coisa aqui: encontrareis uma jumenta presa e com ela um jumentinho. Desprendei-o e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor o que, gente? O Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Esta é outra diferença no relato da história entre Mateus e Lucas. Mateus cita o profeta quando o profeta diz: dizei à filha de Sião: olha, o teu rei aí te vem, manso e montado em jumento, num jumentinho, filho de animal de quê? Animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara, e trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e Jesus assentou-se sobre elas. E grande multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Vamos orar, gente? Você pode fechar os seus olhos junto comigo? Oh Deus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, te agradecemos. Nós nos rendemos, nós nos prostramos e te damos glória. Bendito Deus, bendito Jesus é o teu nome. Bendito Jesus é o teu nome. É o teu nome, Senhor. Nós queremos trazer, Senhor, aquela mesma alegria dos discípulos e da multidão que ali em Jerusalém cantava, clamava: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana ao Rei nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana. Seja exaltado, Jesus, assim como o Senhor foi exaltado lá em Jerusalém naquele dia, montado sobre um jumentinho, aclamado pelos discípulos, aclamado pela multidão, aclamado desde a eternidade pelos anjos na sua glória. Nós nos unimos com aquelas vozes que ainda clamam, nos unimos à voz, ao som dos anjos, ao som do céu, para dizer: seja exaltado, Jesus.
Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado. Você pode ficar de pé? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Derrama o teu coração em adoração diante do Rei. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, um amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Sim, Jesus. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, Sempre me encontra. O teu nome é vida, teu nome esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor. Aleluia. Você pode assentar. A campanha é vivendo em plenitude, né? Vivendo em plenitude. E a vida plena, os irmãos que estão em pé, se quiserem assentar, fiquem à vontade. Se quiserem permanecer em pé também não tem problema. Eu penso que a vida plena é uma vida exercida com um propósito. Amém, gente? Eu quando olho aqui para esse texto, eu vejo vida plena acontecendo, eu vejo plenitude de vida aqui. E eu quero conversar sobre isso com vocês. Porque nós encontramos um jumentinho na descrição de Lucas, preso, amarrado em algum lugar. O escritor não dá o detalhe de em que lugar ele estava amarrado, se era numa estaca, se era numa árvore. Ele apenas diz que o jumentinho estava preso. No versículo 30 de Lucas 19. Jesus diz: ide à aldeia que está adiante, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho. Eu coloco uma vírgula aqui para dizer o seguinte: o jumentinho, ele, assim como todos nós na vida, tem uma vocação. Amém? O jumentinho tem uma vocação, eu tenho uma vocação, você tem a sua vocação, todas as pessoas nascem com uma determinada vocação. A vocação do jumentinho está descrita lá por Mateus. Não sei se vocês perceberam. Quando ele cita o profeta. Qual é a vocação do jumentinho? É a seara do pastor José, né?
Falar do jumentinho, falar do cavalo, é maravilhoso, né? Então, qual é a vocação do jumentinho? O jumentinho é um animal de carga. Estão entendendo? A vocação do jumento é carregar carga. Ele nasceu para isso, ele existe para isso. Ele carrega pessoas, assim como o cavalo carrega pessoas no seu lombo. Esta é a vocação do jumento. A vocação do jumento, do cavalo, não é ficar preso. Amém, gente? A vocação dele não é ficar preso. Mas ele estava preso. Começa a pensar nisso comigo. Um jumentinho que foi criado para trabalhar, para exercer a sua vocação, para carregar carga, para transportar pessoas de um lugar para o outro, está impossibilitado de fazer isso porque ele está preso, ele está amarrado em algum lugar. E é interessante que o texto diz que Jesus não tinha nem visto o jumentinho ainda, ele ainda não havia entrado na cidade. Ele diz aos discípulos para irem adiante dele, e ele descreve o que vai acontecer. Vocês vão encontrar um jumentinho preso, e é um jumento em que um homem nenhum ainda montou. E aí a gente pode entender que era um jumentinho que, além de naquele momento estar preso, homem nenhum havia montado, ele nunca havia trabalhado, provavelmente nunca havia carregado carga para lugar algum. E aí Jesus diz o seguinte: soltai-o. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Sabe por quê? Porque quando eu leio isso daqui, minha alma regozija. Porque às vezes eu olho para a minha própria vida e olho para pessoas que eu conheço e percebo assim: eu estou preso, eu estou amarrado numa situação e não consigo exercer a minha vocação. Assim como esse jumentinho estava preso, sem poder levar pessoas de um lado para o outro, sem poder ser usado como transporte de carga. Às vezes eu olho para a minha vida e olho para pessoas que estão ao meu redor, na mesma situação do jumentinho, presas, amarradas, sem poder exercer a sua vocação. E aí Jesus diz para os discípulos: vai lá e solta o jumentinho. Aleluia! Esta é a palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Jesus enviando uma palavra de libertação. Soltai o jumentinho. Mas soltai para quê? Solta porque existe um propósito para ele. E o propósito, querido, é viver em plenitude. A vida plena é o propósito. Nunca alguém havia montado no lombo daquele jumentinho. Eu lembro de uma vez lá na roça que eu fui no sítio com um amigo, e ele falou assim: o patrão mandou amansar uma... Às vezes a gente usa umas palavras de roça, é meio difícil o pessoal de cidade entender, né? Uma potrinha. Potrinha lá em Friburgo também. A potrinha é a filha da égua, que nunca foi montada. Ela tem que ser domada, ela tem que ser amansada, para que depois ela possa carregar as pessoas de um lado para o outro, para que ela se torne mansa. Ela então é conhecida como um animal bravo. E ele falou: o patrão mandou amansar uma potrinha aí, porque já está na hora dela amansar. E aí ele subia na potrinha de um lado e caía do outro, porque ela dava muito pinote, né? Como é que fala, pastor? Quando ela vai pulando muito? É pinote mesmo, né? Então ela dava muito pinote, e ele subia de um lado e caía do outro, e ela corria e tal, e ele ia lá, jogava o laço nela, e aí ele arrumava um jeito de amarrá-la em algum lugar, e subia nela de novo, e ela saía correndo, e ele caía outra vez. E aquilo foi por muitas vezes, e eu morrendo de rir. Eu nunca fui da área de montar em cavalo, nunca gostei disso, mas eu me animei com aquilo ali, eu me senti um aventureiro. Falei: cara, eu preciso experimentar esse negócio aí, porque deve ser bom subir no cavalo de um lado e cair do outro, e sair correndo com ele pelo pasto. E aí eu topei a aventura, não tinha paixão nenhuma por cavalo, não tenho, mas eu aceitei a aventura, o desafio. E aí eu fui subir lá na eguinha e da mesma forma,
subir de um lado e cair do outro. Só que a diferença entre eu e o rapaz é que ele caía e depois ele voltava, e eu não voltei nunca mais. Não quis mais saber daquela história. E aí quando eu olho para isso aqui, eu fico pensando assim, Jesus está dizendo para os discípulos, jumentinho, ninguém nunca subiu no lombo dele. Será que ele era manso ou será que ele era bravo, gente? Conhecendo bem a índole do animal, eu praticamente tenho certeza que não era um jumentinho manso. Era bravo o bicho. E Jesus fala, traz porque eu preciso dele. Agora é interessante que primeiro a gente vê esse animal preso, sem poder cumprir a sua vocação. E aí Jesus diz, solta. Solta para quê? Qual o objetivo de soltar? Ele tem um propósito. E aí Jesus diz, solta e traz ele para mim. E Jesus faz a declaração, ninguém nunca subiu no lombo dele. Jesus está dizendo, esse bicho é um bicho bravo, mas traz para mim porque eu preciso dele. E quando vocês chegarem lá e soltarem, se alguém perguntar por que vocês estão soltando, diz que o mestre precisa dele, o Senhor necessita dele. Seria mais ou menos assim como se Jesus estivesse vindo lá na estrada da fazenda do pastor, Trajano de Moraes, indo para Friburgo, e aí ele passasse lá na frente da fazenda dele e encontrasse o jumentinho, aliás, um pouquinho antes dissesse para os discípulos, vai lá na frente, porque antes de entrar em Friburgo, vocês vão encontrar um jumentinho preso. Solta e traz para mim, porque eu preciso dele. Eu vou entrar em Friburgo com ele. E aí os discípulos estão indo lá. Quando os discípulos soltam o jumentinho, o padre José, que é o vigia dele, é o olho dele lá na fazenda, né? Aí dá logo, ei, o que vocês estão fazendo aí? Né? Aí eu imagino o Pedro Carioca. Já imaginou o Pedro Carioca? O que ele ia responder? Qual é a coroa? De boa. Tá de boa, a gente está levando o jumentinho ali para o mestre, depois a gente vai trazer ele de volta. Seria mais ou menos como se fosse isso. E aí eles levam o jumentinho e colocam as vestes sobre o jumento. E aí, querido, aquele jumento que então, não se esqueça disso, provavelmente era um jumento bravo, que não permitiria que alguém montasse sobre ele. Quando eles colocam as vestes sobre o jumentinho, Jesus monta sobre o jumento, e o jumento mansamente entra em Jerusalém, e Jesus é glorificado em Jerusalém. O tema do texto diz que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Se você lá olhar tanto Mateus quanto Lucas, essa é a descrição do texto, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aí é que Jesus revela qual era o propósito desse jumento. Você copiou isso daí? Então me ajuda, qual era o propósito desse jumento? Primeiro, a vocação do jumento é fazer transporte, tanto de pessoas quanto de cargas. Essa é a vocação dele, ele existe para isso. Agora, qual é o propósito de vida desse jumento? Oi? Ser livre, mas carregar sobre o seu lombo o Rei da Glória. Quando Jesus diz solta, é porque Jesus iria subir no lombo dele dizendo, ele tem um propósito. Ele não nasceu para ficar preso, ele não nasceu para apenas carregar carga, ele não nasceu apenas para ser usado como transporte de pessoas. O propósito dele é levar no seu lombo, pelas ruas de Jerusalém, o Rei da Glória. E aí eu olho para esse jumentinho aqui e eu lembro do tema do nosso mês. Ele viveu plenitude ou não viveu? Apesar de ele saber que o aclamado naquela história ali era o rei, era Jesus Cristo, mas você não imagina que ele se sentiria muito feliz se ele fosse como você e eu, seres racionais? Porque os animais são seres irracionais, eles não têm a lógica do raciocínio, assim como o ser humano tem. Mas se ele tivesse, você não acredita que ele estaria muito feliz de estar carregando no seu lombo Jesus Cristo, o Rei dos Reis? Este é o propósito de vida dele. Aqui Jesus une vocação e propósito. Eu não sei como é que está a história da sua vida,
se você se sente também amarrado, preso, como estava o jumentinho, sem poder cumprir a sua vocação, não sei. E também não sei se você já foi liberado, já está solto, mas mesmo assim ainda não entendeu qual é o propósito da sua vida. Porque esse jumentinho, assim como muitos outros na história, poderia apenas carregar carga e carregar gente, ser usado como transporte. Mas o propósito sobre a história da vida dele fez com que ele não apenas carregasse carga e transportasse pessoas, mas que ele transportasse pelas ruas de Jerusalém o Rei da Glória, vivendo em plenitude. Eu espero muito que você esteja entendendo onde a gente está caminhando. Agora presta atenção numa outra coisa. Lembrando do Noé, o Noé entrou na arca com a família dele e um casal de cada animal. Depois de alguns dias, Deus mandou o dilúvio, Deus abriu os céus e 40 dias de chuva sobre a terra, 40 dias, 40 noites, alagou tudo. E aí, queridos, a Bíblia diz, lá em Gênesis, nos capítulos 7 e 8, que Noé entrou com todo mundo na arca em fevereiro de um ano e saiu em fevereiro do outro ano. Gênesis 7, capítulos 7 e 8, diz lá. E aí, quando, isso é maravilhoso, o Noé vai sair da arca, antes de sair, ele abre uma janelinha, ele solta uma pomba. Tem a história do corvo e da pomba 2 vezes, mas eu quero trocar com vocês no assunto da pomba. Ele solta a pomba vai, traz um raminho de oliveira no seu bico, ela não encontra lugar para pousar, volta para a arca. 7 dias depois, aliás, tem a primeira vez, ela vai e volta. Na segunda vez ela vai e traz o raminho da oliveira. Na terceira vez, mais 7 dias depois, ela vai e não volta mais. Aí Noé entendeu, está tudo seco, podemos abrir as portas da arca e vamos sair todo mundo para viver a nossa vida. Agora pensa comigo nessa pomba. Eu estou meio... como é que fala o pessoal gosta de bicho, né? Eu falei do jumentinho, eu vou falar da pomba agora. Estou meio protetor dos animais. Agora pensa comigo nessa pomba, que passou 1 ano presa lá dentro da arca com Noé e a bicharada toda. Sem poder exercer a sua vocação, que é voar. Qual a vocação da pomba? Voar, né? Sem poder cumprir o propósito da sua vida, da sua existência. Aí de repente, queridos, essa pomba ela tem a oportunidade, a janelinha se abre, ela sai, mas ela não encontra lugar para pousar os seus pés e ela volta. Depois ela sai de novo, ainda não encontrando lugar para pousar, traz um ramo de oliveira para Noé, sinalizando para Noé, já tem verde lá fora. Na terceira vez ela vai, e aí ela descobre, eu estou livre para viver o meu propósito, para a minha vida plena, solta, em liberdade. E ela não volta mais. E o fato dela não voltar é um recado para Noé. É como se ela estivesse enviando um WhatsApp para Noé, né? Noé, libera geral, porque aqui fora está tudo tranquilo. E aí Noé então abre a porta da arca para todo mundo sair. Essa pomba cumpriu ou não cumpriu o seu propósito? Essa pomba exerceu ou não exerceu a sua vocação? Agora, o grande lance disso aqui, queridos, tanto do jumentinho quanto da pomba, é o fato de estar preso. O jumentinho estava amarrado em algum lugar. A pomba estava presa dentro da arca, sem poder sair para ver o sol, para ver o verde da natureza, para cantarolar os seus rugidos pelas árvores, seja lá por onde for. E às vezes, isso se encaixa na nossa vida, porque a gente vive do mesmo jeito, preso, amarrado, sem entender qual é a vocação e sem cumprir o propósito da existência.
Ou seja, sem viver em plenitude. Assim como Jesus disse, solta o jumentinho, o Noé abre a janela da arca e solta a pomba. Sabe, amados, eu, assim, aqui dentro de mim, tenho um desejo intenso, assim, muito profundo, que nesta noite, de alguma forma, a gente possa receber esse impacto de libertação, para que a nossa vida se desamarre completamente das coisas que ficam atrapalhando a gente de caminhar, atrapalhando a gente de crescer, atrapalhando a gente de prosseguir, daquelas picuinhas, aquelas coisinhas que ficam se acumulando uma sobre a outra. É coisinhas de família, é coisinhas de igreja, é coisinhas de vizinhos, é coisinhas do trabalho, é coisinhas dos estudos, é coisinhas daqui, coisinhas dali, e tem esse amontoado de coisa, a gente está no meio dali, espremido, preso, amarrado, sem conseguir exercer a vocação, sem conseguir cumprir o propósito da nossa vida, sem conseguir viver em plenitude. Que Jesus Cristo nessa noite libera uma palavra de ordem: solta, solta, que a palavra de Noé possa fluir com poder nesta noite. Abre a janela e deixa fluir, haja liberdade, haja vida, haja plenitude, em nome de Jesus. Agora, para a gente concluir isso daqui, eu lembro de um personagem muito conhecido por todos nós, que é o Davi. E aí, gente, o Davi era um menino ainda jovem, quando surgiu a notícia de que o profeta Samuel, que era o cara da época, né, temido e admirado por todo mundo, surge a notícia de que o Samuel vai lá na casa do Jessé, que era o pai de Davi. Eu não sei se ele antecipou o assunto ou não, mas uma coisa eu sei, é que o Jessé reuniu toda a filharada em casa para receber o Samuel. Com uma exceção, o Davi, que era o mais novo, ele mandou ir para o campo pastorear as ovelhas. E quando eu disse que eu não sei se o Samuel antecipou o assunto ou não, é porque ele tinha ido lá para ungir entre os filhos de Jessé um rei para Israel. E o próprio Samuel, quando chega lá e diz o que ele foi fazer, o Jessé então traz o seu filho mais velho, o maior, o mais bonito, o bambambam, porque ele imaginou, cara, se há alguém aqui que deva ser ungido como rei de Israel, é esse rapaz aqui. Ele tem todas as qualidades, né? Se fosse hoje, por exemplo, o Samuel chegando na casa de Jessé e perguntando assim: me dá o currículo aí dos seus filhos, descreve para mim a qualidade de cada um deles. Então Jessé iria descrever cada um dos seus filhos, e esse seria o primeiro que ele diria: cara, esse aqui está pronto para ser o rei de Israel. E o texto diz é que o próprio Samuel achou isso. Quando Samuel olhou para ele, na visão de Samuel, na visão humana, Samuel falou: esse é o cara. Está entendendo? Às vezes a gente comete também esse erro, não sei se vocês já cometeram, eu já cometi algumas vezes, de achar que uma determinada situação era a situação, mas não era. Me dei mal, me enganei. O Samuel achou que era aquele cara, e não era. Aí quando ele ia ungir o rapaz para ser o rei de Israel, Deus falou com ele: ei, calma aí, porque eu vou aproveitar essa situação aqui para te ensinar uma das coisas mais valiosas da vida, que é o texto que todo mundo conhece. Deus diz para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque você vê a aparência, mas eu vejo o coração. E eu não quero esse rapaz para ser o rei de Israel, não, eu escolhi outro. Mas Deus não apontou quem. Aí o Samuel disse: não é esse, põe de lado, venha o próximo. E assim passaram todos os filhos de Jessé, e não era nenhum deles. Deus ia dizendo: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Não lembro quantos eram montes, muitos. E aí, quando passaram todos, o Samuel pergunta para o Jessé: Jessé, acabou?
tua filharada acabou, tem mais alguém? Eu falei, rapaz, tem um jovem lá no campo, apacentando lá as ovelhas. E aí o Samuel diz para o Jessé, então manda trazer o rapaz, porque é esse que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Sabe o que é que está acontecendo aqui, queridos? O Davi, olha isso, o Davi, vamos imaginar que quando o Jessé reuniu toda a família e disse, Samuel está vindo hoje aqui em casa. É claro que Davi queria estar entre eles. Você não acha que queria estar? Eu acho que queria. Se fosse eu queria estar junto com todo mundo lá reunido para receber uma visita ilustre. Mas o Davi, ele é o rejeitado. Ele é o excluído ali da história. Porque o Jessé disse para ele, Davi, mas você não vai ficar com a gente. Você vai para o campo cuidar das ovelhas, porque eu preciso de alguém lá para proteger as ovelhas. E aliás, você também é muito novo, não vai servir para o que Samuel está vindo fazer aqui. Seus irmãos são todos mais velhos, eu estou conjecturando, tá, gente? Jessé dizendo, seus irmãos já são mais velhos, já são homens, já são maiores de idade, você ainda é um menino, ainda não é a sua hora, a sua vez ainda não chegou, então vai para o campo cuidar das ovelhas. E aí assim, se o Davi fosse como eu, não sei como você, eu iria chateado pra caramba. Eu iria aborrecido com meu pai, muito, muito, muito. Eu iria pelo caminho revoltado e pensando assim, esse coroa nunca mais vai ver a minha cara. Estou abrindo meu coração para vocês, sério. Por quê? Porque o meu pai me excluiu. O meu pai me rejeitou. Ele escolheu todo mundo e falou para mim assim, vai embora, cara, vai lá para o meio do mato. Você ainda não serve para estar aqui no nosso meio. Eu sairia chateado pra caramba, pensando assim, eu não volto nunca mais. Agora o Davi, por Deus ter dito, quando Deus falou sobre Davi, Deus testemunhou e disse, eu achei Davi homem segundo o meu coração. Então olhando para Davi, entendendo que ele era um menino segundo o coração de Deus, eu não consigo imaginar que Davi tenha saído chateado da casa do pai dele. Não consigo imaginar que ele tenha saído revoltado com o pai. Não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar que ele tenha saído dali pensando em nunca mais voltar. Eu não consigo imaginar isso. Não sei vocês. Por quê? Ele era um menino segundo o coração de Deus. Então o que eu penso nesse caso? Ele saiu tranquilão. Tranquilão. Foi apacentar as ovelhas do pai, lá no campo. Cantando, tocando a sua harpa, como era de costume fazer. Sabe por quê, queridos? Porque um homem, quando tem um propósito definido dentro dele, as rejeições da vida não abalam. Posso ouvir um amém? É. Quando um homem tem definido dentro de si o seu propósito, as humilhações da vida não o abalam. Pode até entristecer, mas não vai abalar. O fato de ser preterido em algumas situações não vai fazer nenhuma diferença. Por quê? Eu sei o meu propósito de vida. E eu vou usar a minha vocação para cumprir o propósito da minha vida. É o que eu imagino de Davi aqui, indo para o campo, apacentar as ovelhas, entendendo. Qual é a minha vocação? É ser pastor de ovelhas. Então eu vou pastorear as ovelhas. Qual é o meu propósito? O meu propósito é viver com alegria. O meu propósito é guardar. O meu propósito é cuidar daquilo que é confiado a mim. Está entendendo? A vocação de Davi era ser pastor de ovelhas. Mas o propósito de Davi era proteger as ovelhas. Era cuidar das ovelhas. Era dar alimento para elas, era dar descanso para elas, era impedir que os inimigos atacassem suas ovelhas. A história bíblica diz que o urso tentou pegar a ovelha de Davi, foi lá e enfrentou o urso e matou o urso. O leão tentou pegar uma ovelha do rebanho de Davi, Davi foi lá e matou o leão. Por quê? Porque
além dele ter como vocação ser pastor de ovelhas, ele tinha propósito: cuidar daquilo que foi confiado para ele. Eu não vou ser apenas um pastor de ovelhas, eu vou proteger com unhas e dentes isso que me foi confiado. Isso é o que define Davi: propósito. No entanto, queridos, quando Davi é chamado para casa, alguém vai lá chamar e fala: Davi, mandaram te chamar. Eu falo: quem? O Samuel. Aí o Samuel me conhece? Não sei, mas ele mandou te chamar. E aí Davi volta. Gente, quando Davi volta, o Samuel pega o seu vaso de azeite e derrama sobre Davi e unge Davi para ser o rei de Israel. Agora existe um hiato entre esse momento até o ano em que Davi vai subir no trono, porque ele não sai imediatamente da casa do seu pai e vai para o trono de Israel, porque ainda havia um rei lá que era Saul. Era necessário que ele esperasse o tempo. E aqui entra uma outra grande questão nossa, é que para nós seres humanos, aguardar o tempo, gente, que coisa fácil, né? Hein? Moleza, né? Aguardar o tempo das coisas acontecerem é uma expectativa muito boa, sendo o contrário, né? Aí se o jumentinho fosse um animal racional, imagina ele lá preso pensando assim: quando é que vão me soltar? Para que eu possa trabalhar, carregar as cargas, transportar pessoas de um lado para o outro. Se a pomba fosse um animal racional, imagina ela presa lá na arca pensando assim: quando é que eu vou sair desse lugar horrível? Eu não suporto mais isso daqui. Olhando para nós seres humanos que somos racionais, será que alguma vez você já disse assim: eu não suporto mais essa situação, eu não aguento mais isso, eu preciso sair disso, eu preciso largar isso imediatamente, eu não sei nem como, mas eu preciso? É o tempo de espera de Davi, entre o momento em que Samuel derrama o óleo sobre a sua cabeça, ungindo, e ele estava ciente, seus irmãos eram testemunhas, seu pai era testemunha de que aquela unção era com o propósito de levá-lo para o trono de Israel. No entanto, querido, quando ele vai ocupar o trono de Israel e se torna o rei de Israel, Davi é o maior rei de toda a história de Israel. E Davi cumpriu fielmente a sua vocação, o seu propósito, aquilo que foi determinado por Deus para a vida dele. E aí, no meio dessa história, como não pode faltar, toda boa história tem que ter o quê? Tem que ter um vilão, né? Qual que é o vilão de uma história tão bonita que eu estou contando desde o começo? É que houve um momento, gente, um momento só, em que Davi deixou de cumprir o seu propósito. E aí isso me ensina aqui uma outra coisa muito preciosa. Guarda aí no seu coração, que a palavra de Deus ensina para a gente. Não é porque eu estou exercendo minha vocação, não é porque eu estou cumprindo o meu propósito, que eu estou livre de cair. Vamos melhorar isso? Não é porque eu estou cumprindo minha vocação, exercendo minha vocação, cumprindo o meu propósito, que eu estou livre de ser tentado. Entendeu? Agora, olhando para a história de Davi, eu entendo que enquanto eu estou focado no meu propósito, ainda que eu seja tentado, eu não caio. Porque o que vai me fazer cair é se eu me desfocar do meu propósito. E foi o que aconteceu com Davi. O Davi era um rei guerreiro. Ele saía para batalhar as guerras do seu povo. Ele ia à frente do exército para guerrear, feria os seus inimigos à espada. Era o propósito, era a vocação do Davi, era a guerra. No entanto, quando ele queria construir um templo, Deus falou para ele assim: cara, quem vai construir é o seu filho, porque sua mão tem muito sangue, você matou muita gente. A sua vocação, Davi, é guerra.
A vocação de Davi era a guerra. Ele foi um excelente rei, foi o mais amado da história de Israel, de toda a história, mas sua vocação era a guerra. Agora, houve um dia em que ele decidiu não cumprir a sua vocação, exercer o seu chamado, o seu propósito. Sabe o que ele fez? Falou: hoje eu não vou para a guerra. Liberou o exército para ir guerrear, subiu no terraço do seu palácio para dar uma esparecida na mente, né? Uma refrigerada nos pensamentos. E aí, quando ele está lá no terraço do seu palácio, lá no alto, vendo tudo que ele já havia conquistado, lembrando de todas as guerras, de tudo que ele já havia feito desde a sua infância, adolescência, juventude, toda aquela história da sua vida passa na sua cabeça. Ele está lá: cara, que vida é essa que Deus me deu? Que vocação louca é essa? Que propósito é esse? Que coisa incrível! Eu nunca imaginava que eu poderia chegar tão longe. É o Davi imaginando, né? É claro, eu estou aqui imaginando o Davi, o homem, pensando nisso, como qualquer um de nós pensaria. E aí, quando ele está lá envolvido nos seus pensamentos, pensando na sua história, lá de cima, você conhece bem a história, né? Ele viu uma morena, e o Davi ficou caidaço por ela. Davi chama um servo e fala: para que morena é essa daí? Aí o servo chega e: essa daí é Batseba, Davi. Ela é nova aqui no reino, nunca vi essa morena aqui. Aí eu fico pensando, sabe, gente, vou frisar isso, eu estou conjecturando o Davi, tá? Eu fico pensando no Davi, dizendo para o servo dela: eu nunca vi essa mulher aqui no reino, ela é nova aqui em Jerusalém. Aí o servo ia dizer para ele: não, Davi, na verdade você está sempre envolvido na sua vocação, cumprindo o seu propósito, você está sempre envolvido nas suas guerras, que provavelmente você já até passou na frente da casa dessa mulher e nunca viu, porque nunca te chamou atenção, porque você estava focado no seu propósito, na sua vocação. Mas agora você está aqui tranquilão, né? Como diria aquele funkeiro, né, que faleceu ano passado: eu estou tranquilão. Será que só eu que já ouvi isso, não? Tinha um funkeiro que cantava isso, né? Eu estou tranquilão. É, exatamente. Aí o que acontece? Davi está lá tranquilão, igual o MC do funk. E aí agora ele não está pensando mais em guerra, ele não está pensando em matar mais ninguém, em conquistar mais nada, a não ser conquistar ou o coração ou o corpo daquela mulher. E aí ele fala para o servo dele assim: rapaz, é mesmo, cara, eu estou guerreando há tanto tempo, estou tão envolvido com o meu propósito, com a minha vocação há tanto tempo, que eu nunca parei para perceber uma mulher tão bonita aqui no meu reino, né? Rapaz, você PR, exatamente. Aí eu falei: mas tá tranquilo, vou aproveitar que hoje eu estou de bobeira, busca ela para mim. O rapaz falou: ih, rapaz, tem um problema, ela é casada. Ih, casada? É casada. Ah, cadê o marido dela? O marido dela está na guerra, está cumprindo a vocação dele lá. Pô, então beleza, tá de boa, busca ela, aproveita que o marido não está aí. Ele era o rei, ele mandava, a mulher foi trazida para o seu palácio, ele se deitou com ela, e alguns meses depois a mulher mandou notícia para ele dizendo que estava grávida. E aí Davi vai cometer um outro erro, não sei se maior, se menor, mas enfim, Davi arruma um jeito do marido da mulher ser assassinado na guerra. E o próprio salmista diz que um abismo chama outro abismo, né? Um erro vai trazer outro erro. Mas por que eu estou tocando nessa história? Porque o Davi só percebeu. Tem um aqui no sono de alguma... Ah, deve ser do violão. Deixa eu ver aqui. Exatamente, era violão. Obrigado. E aí o Davi só percebeu que tinha uma... Nem sei se era morena, mas tinha uma morena bonita lá na sua cidade, ao redor do seu palácio, no dia que ele deixou de cumprir a sua vocação. Você consegue entender isso, gente? No dia que Davi se relaxou do seu propósito, ele foi tentado e caiu. Eu tinha falado do jumentinho, tinha falado
da pomba, nem o jumentinho nem a pomba vão cair em tentação. Mas o ser humano é tentado. Então, assim como o jumentinho e a pomba, a gente pode ser solto, né, pastor? Jesus vem e nos liberta, nos faz livres, para a gente então entender qual é a nossa vocação, qual é o nosso propósito de vida, e para a gente viver em plenitude, vivendo em plenitude. Agora, o homem, diferente do jumentinho e da pomba, o homem é tentado, e o homem cai, o homem peca, o homem transgride, o homem comete iniquidade. E comete quando? Quando deixa de estar comprometido com a sua vocação, quando deixa de estar comprometido com o seu propósito. Vocês querem viver em plenitude? Amém? Deixa eu perguntar de novo. Vocês querem viver em plenitude? Yes! Jesus está aqui nesta noite para fazer com que todos nós experimentemos plenitude de vida, vivendo em plenitude. E você está entendendo que um dos requisitos para se viver em plenitude é entender vocação e propósito. Amém, gente? E aí você entende que quando você exerce sua vocação, quando você cumpre o propósito da sua vida, você não está livre de ser tentado, mas você só será tentado e cairá se você se descuidar da sua vocação e do seu propósito. Então não descuida disso. Se você ainda não sabe qual é a sua vocação, arruma um jeito de descobrir. Existem algumas técnicas, né, que alguns profissionais da área da psicologia ajudam. Ou você sozinho mesmo pode tentar olhar para você, para os seus talentos, seus dons, e através disso tentar descobrir qual é a sua vocação. A vocação é aquilo que você faz naturalmente. E aí, descobrindo sua vocação, você descobre qual é o seu propósito. Sabe qual que é o propósito? O propósito é aquilo que você faz, e por mais simples que seja, quando você faz, você se sente a pessoa mais realizada da terra. Amém, gente? Você vai entender isso. Qual é o propósito da minha vida? É quando eu estou fazendo uma coisa que tipo assim, cara, pode acabar tudo. Eu quero fazer isso aqui para a eternidade. Esse é o propósito da sua vida. Se dedica nisso que você vai ser muito bem sucedido. Está dentro da sua vocação. Agora não se desvia disso, não desvia o teu olhar disso. Não abandona isso. Porque se você der mole, se você abandonar a sua vocação, se você deixar de estar comprometido com o seu propósito, você pode ser tentado e cair. E aí, quando cai, a situação é complicada. Salmo 51. Eu vou terminar com a oração de Davi, depois que ele foi chamado pelo profeta Natã e o seu pecado foi trazido à tona. Tanto o pecado de adultério quanto de homicídio, de adultério com a Batseba, de homicídio com Urias, o marido da Batseba. E aí Davi se arrepende e amargamente ele escreve o Salmo 51 e ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante de teus olhos. De modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Isso aqui Davi está dizendo para Deus assim: Deus, sabe aquele menino que o Senhor conheceu, que
que o Senhor olhou para ele e disse: eu encontrei esse rapaz, ele é segundo o meu coração, então me purifica, porque eu quero voltar a ser segundo o teu coração. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi está dizendo para Deus: Deus, no dia que eu deixei de cumprir o meu propósito, no dia que eu deixei de exercer a minha vocação, eu fui tentado e eu caí, então me lava, me purifica. No 8 ele diz: faz-me ouvir júbilo e alegria, porque ele estava completamente envolvido em tristeza e angústia. E ele diz: regozijem-se os ossos que tu quebraste, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova completamente, restaura completamente. 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. A minha vocação é estar na sua presença. O meu propósito é viver na sua presença. Então não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comrazes em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Quero te convidar para ficar de pé. Talvez você queira se posicionar diante de Deus de outra forma. Talvez você queira se ajoelhar diante do Senhor para fazer uma oração íntima de algum tipo de confissão para Ele, assim como foi com Davi. Sinta-se livre, querido. Sinta-se livre. Livre. Seja livre. Assim como aquele jumentinho foi solto. Seja solto. Seja livre nesta noite. Assim como quando Noé abriu a janela da sua arca e fez a pomba voar. Voe. Voe ao encontro de Jesus. Você é livre para descobrir a sua vocação, para descobrir o seu propósito, para viver isso, para ser frutífero, sim, para dar frutos, para crescer, para fazer com que essa vida tenha sentido. A minha vida, a sua vida precisa ter sentido, e a nossa vida passa a ter sentido quando a gente frutifica. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Leva-me a tua glória. Sim, Senhor. Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. Leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto
alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, eu preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti, menos de mim. Eu sei muito mais de ti. Preciso muito mais de ti. Eu quero muito mais de ti, menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos vos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós clamamos na sua presença nesta noite, pedindo que o Senhor retire do nosso meio todo o espírito de esterilidade. Em nome de Jesus. Ó Deus, todos os teus filhos são chamados para gerarem mais filhos. Em nome de Jesus. Ninguém ficará estéril, ninguém ficará estéril, ninguém ficará estéril. Em nome de Jesus Cristo. Ninguém ficará preso, ninguém ficará amarrado, todos são livres, livres, livres. Todos são abençoados debaixo da tua mão poderosa e graciosa para gerar filhos, para produzir frutos. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Sabe, queridos, me lembro de um dia em que Jesus estava entrando numa cidade e no caminho Jesus encontrou uma figueira. O texto diz que a figueira tinha galhos e folhas lindas. E Jesus mandou que procurassem fruto e não encontraram nenhum fruto nela. Então uma palavra foi liberada sobre aquela figueira e ela secou-se instantaneamente. Os discípulos ficaram assustados com aquilo. E algumas vezes eu já li esse texto e eu lia tentando entender e era difícil entender. Por que é que Jesus amaldiçoou uma figueira tão bonita? Até o dia que eu entendi. Jesus estava ensinando para os discípulos que uma figueira é chamada para produzir frutos, não apenas para produzir folhas e galhos. E quando uma figueira deixa de produzir frutos, quando ela deixa de exercer a sua vocação, de cumprir o seu propósito, ela não presta para mais nada. Ela tem que ser destruída para que no lugar dela nasça uma nova figueira que produza frutos. Jesus estava ensinando para os discípulos: eu vos chamei e vos designei para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. O jumentinho foi solto por um propósito, para carregar Jesus pelas ruas de Jerusalém.
A pomba foi solta por um propósito, para anunciar para Noé: Noé, já pode sair todo mundo da arca. Você foi livre, querido, com um propósito. Deus não te tirou do mundo apenas para você ser um crente bonitinho. Deus não perdoou os seus pecados e te libertou apenas para você dizer: uau, que legal, eu sou crente, eu sou salvo, eu vou para o céu. Não, não foi para isso. Muito mais do que isso. Deus te salvou, Deus te transformou, te libertou, te curou, te transformou para você gerar fruto, para produzir fruto, para você entender que é uma vocação sobre a sua vida, que é um propósito sobre a sua vida, e que se em algum momento você se perder nessa história, você perde o sentido da sua vida, e aí você não presta para mais nada. Agora entende o que Jó diz no capítulo 14: pelo menos já há esperança para a árvore, se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Sabe o que é que está acontecendo aqui nesta noite? Deus está liberando o cheiro das águas para nos renovar. Yes! Cheiro das águas para nos renovar. Cheiro das águas para nos restaurar. Cheiro de chuva. Eu sinto cheiro de chuva. Chuva celestial. Chuva de bênçãos. Chuva de glória. Chuva da presença do Rei. Aleluia. 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 Mais alto eu quero ir, bem mais alto. Sim, Senhor. Ao teu grande amor, receber teu abraço e sentir teu perfume. beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, Eu preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor E receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. levante as suas mãos, igreja. Levante suas mãos para profetizar. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Não há mais tempo para permanecer preso. Não há mais tempo para ficar limitado. Não há mais tempo para ser humilhado. Não há mais tempo para ser rejeitado. É tempo de florescer. É tempo de frutificar. É tempo de prosseguir. É tempo de cumprir o propósito. É tempo de honrar a Deus. É tempo de vida abundante. Vida em plenitude. É tempo de Deus neste lugar, movendo, transformando, renovando, restaurando. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venham as águas, que venham as águas, que venham as águas. Não é mais tempo de vergonha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não é mais tempo de vergonha. Tempo de Deus.
Tempo de Deus. Tempo de Deus, nós ouvimos, Jesus. Nós ouvimos como se fosse hoje o que o Senhor disse lá para os discípulos em Betfagé. Vocês vão encontrar o jumentinho preso, mas solta, solta, solta ele. Traz, porque eu preciso dele. Soltai-o, soltai-o, soltai-o. Ó Deus, através dos séculos, nós ouvimos a voz de Jesus Cristo soando, dizendo: soltai-o, soltai-o, soltai-o. Livres, 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 no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Teu grande amor E receber teu abraço e sentir teu perfume. Oh, beija-me, Beija-me com seus beijos, Senhor. mais uma vez eu quero ir. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos. Amém, Senhor. Um dos maiores desafios de um homem, né?